Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX nota do Vostria. Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem, não irei enrolar muito nesse capítulo, pois ainda tenho que curtir a cachoeira com a minha namorada. Então espero que gostem. E agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo de hoje. Capítulo 11. Kumogakure no Sato. Fazia uma semana desde que Gato morreu e os habitantes de Nami-no-Kuni estavam comemorando desde então. Claro que havia muito o que fazer: reconstruir suas casas, recuperar seus pertences roubados e reconstruir suas vidas. Mas apesar das dificuldades que estavam por vir, a alegria do povo era quase palpável. O grupo de Naruto estava ocupado durante esse tempo. Eles tinham que se certificar de que todos os homens do magnata haviam desaparecido. Então eles estavam viajando por toda a ilha em busca de seus inimigos. Não que fosse uma tarefa difícil, afinal, com os dois ruivos cujas habilidades de detecção podiam localizar um bandido a quilômetros de distância era moleza, mas ainda era irritante. Eles também detectaram os dois ninjas Kirin na ocasião, mas Naruto decidiu deixá-los sozinhos. Afinal, eles não tinham mais motivos para lutar. A tarefa mais tediosa foi encontrar todas as propriedades que Gato havia construído: laboratórios de drogas, armazéns e bordéis onde guardava sua mercadoria. O ruivo teve que queimar a maioria deles junto com as drogas, libertar as mulheres e meninas para que pudessem voltar para suas casas e transportar todo o dinheiro que encontraram para que o daimyo pudesse administrá-lo para reconstruir o país. Resumindo, foi uma semana movimentada. Naruto estava atualmente na antiga Vila Murada fazendo uma pausa. Os clones da ruiva circulavam por toda parte, carregando madeira para reconstruir as casas ou desmontando o muro e andaimes. Kari estava com as mulheres preparando comida, enquanto Juugo e Kimimaru foram com os pescadores para ajudá-los a trazer os peixes capturados em suas redes. O menino observava cada pessoa com um sorriso. A alegria e a esperança de cada um reafirmavam sua resolução. Ele não apenas foi o único a libertar o país, mas cada um deles fez sua parte, levantou-se e lutou por sua casa. Francamente, se algum idiota tentasse o mesmo truque do anão novamente, ele provavelmente acabaria com a cabeça em uma lança. Aniki. Naruto virou a cabeça para ver a pequena Inari se aproximando com um sorriso. O garotinho ficou muito apegado ao ruivo depois da queda e acabou vendo nele um exemplo. O garotinho aproximou-se e entregou-lhe um cantil-que de olhos azuis aceitou antes de tomar um longo e profundo gole para se hidratar. "Como vai o trabalho?" perguntou o homem de cabelo preto. Naruto largou o cantil e soltou um longo suspiro de satisfação antes de responder. "Ok, a parede e os andaimes estão quase prontos, só falta reconstruir as casas e pronto." O menino olhou para ele com preocupação. "Quando você vai embora?"
Eu pergunto. Naruto pensou um pouco antes de responder. Teremos terminado a construção esta noite, então acho que amanhã ou nos próximos dias, quanto mais cedo melhor. A resposta do ruivo deprimiu um pouco o menino de 10 anos. Você não quer ficar? Eu pergunto deprimido. Naruto olhou para ele por alguns momentos até que ele começou a acariciar sua cabeça enquanto sorria. Não é aquele Inari, é só que esta não é a nossa casa e temos que continuar nossa jornada. Eu explico para que a criança entenda. Mas se você ficar aqui, pode ser a sua casa. Com você, ninguém ousaria tentar pegar a Nami de novo. Assegurou o menino com um brilho de admiração nos olhos. O Uzumaki riu. Pode ser verdade, mas nós já fizemos a nossa parte, agora é a sua vez de defender a sua casa. Mas nós somos fracos. Eu respondo em um sussurro desanimado. O rosto do ruivo de repente ficou sério. Então tornem-se fortes. Ele disse chamando a atenção do garoto. Nem sempre estaremos aqui para tirá-lo de seus problemas. Se você quer proteger sua casa e sua família, treine e fique forte. O menino pensou nisso por um tempo. O quê? A pergunta fez a ruiva sorrir de orelha a orelha. Quando Naruto e Inari terminaram, o garoto de cabelos pretos se afastou pensativo, mas com um olhar determinado em seus olhos. Naruto o encarou enquanto ele se afastava. Tenho certeza que você vai ficar muito forte, garoto. Pensei. Ele ia voltar ao trabalho, mas duas presenças que se aproximavam o fizeram mudar de ideia. Ele se virou para olhar para a entrada da vila, esperando que eles chegassem. Alguns minutos depois, duas pessoas que ele conhecia, mas mal reconhecia, chegaram e, aparentemente, nem os habitantes da cidade. Zabuza deslizou no meio da multidão, mesmo sendo facilmente o homem mais alto da sala. Muito provavelmente, as pessoas não podiam associá-lo com um ninja de aluguel que trabalhava para gato porque ele não estava usando um curativo. O homem de cabelos pretos havia removido o Itaí até de Kiri e as bandagens em sua boca, sem falar que agora ele estava vestindo uma camisa com mangas em vez de estar nu da cintura para cima. Ele também não estava usando aquecedores de braço nem sua espada, embora mantivesse suas calças pretas e sandálias shinobi. Uau, quase parece normal. Ele pensou surpreso. O Nokenin o reconheceu e abriu um sorriso de orelha a orelha, e deu a ele uma bela visão de seus dentes afiados também. Esqueça, eu não disse nada. Ele pensou com o suor escorrendo pela nuca. Uma certa raposa começou a rir em sua mente. A pessoa ao lado do espadachim também era muito diferente de como ele se lembrava. Akuyuki. A princípio, Naruto não tinha certeza de seu gênero devido à sua roupa, máscara e estilo de cabelo, mas agora ele podia ver claramente, muito claramente, que Ako era uma mulher. A menina de 13 anos tinha 155 anos, tinha o rosto de um anjo com longos cabelos negros caindo pelas costas e olhos castanhos calorosos. Ela estava usando um kimono rosa que acentuava seus quadris e sua bela bunda, junto com seu peito em forma de C que mostrava um pouco. Puta merda! Que mudança! Eu exclamou em sua cabeça. Quando a garota olhou para ele, ela corou um pouco enquanto seu rosto formava um sorriso tímido. Naruto corou um pouco, cativado pela beleza de Ako, mas se recuperou a tempo de os dois chegarem na frente dele. Zabuza, Ako, que bom ver vocês. Entendo, eu apreciaria se você não olhasse para minha filha desse jeito. Ele disse liberando sua intenção de matar o menino enquanto tinha um sorriso assassino no rosto. Otou-sama. A garota gritou enquanto corava. É um desafio sem sobrancelhas. Devo lembrá-lo de quem o venceu da última vez. O loiro respondeu, liberando sua própria intenção de matar enquanto olhava para o Nokenin com condescendência.
Não seja arrogante, pirralho, foi apenas sorte. Eu respondo com uma carranca. Claro, o que quer que faça você dormir melhor à noite? O ruivo respondeu calmamente. Zabuza teve uma vontade desumana de decapitar o menino, mas se conteve, primeiro porque não estava carregando sua espada, e segundo porque eles não tinham vindo aqui para isso. Ele respirou fundo para se acalmar antes de olhar seriamente para a ruiva. Quero te pedir um favor. Ele disse surpreendendo Uzumaki. Naruto dono, estou feliz que você pôde vir. O daimyo disse com um sorriso. O ruivo entrou na taverna vazia, ocupada apenas pelo daimyo que estava sentado em frente a uma mesa e ele mesmo. Sem problemas, daimyo-sama. Por que você me ligou? Pergunto sentando na frente do velho. Primeiro, gostaria de agradecer novamente pelo que você fez por nós. Nunca teríamos nos livrado da tirania de gatos sem a sua ajuda. Obrigado. Ele disse abaixando a cabeça profundamente diante da ruiva. Por favor, levante a cabeça. Um daimyo não deve se curvar a um plebeu. Ele disse algo estranho. Era para ser o contrário. Neste momento, não sou o líder deste país, sou apenas um velho agradecido pelo que você fez por seu povo. Ele disse enquanto levantava a cabeça e sorria alegremente. Naruto coçou a nuca enquanto corava, ele sempre teve dificuldade em aceitar a gratidão das pessoas. Em segundo lugar, acho que eles precisam de transporte para chegar ao continente, ele disse incerto. A ruiva assentiu. Posso saber onde? Eu pergunto. Naruto ficou um pouco pálido. Sinto muito, daimyo-sama, mas prefiro que isso seja mantido em segredo. Ele disse nervosamente. Não se nega o que se quer ao daimyo de um país assim sem impor alguma punição. Espero sinceramente que você não tenha levado muito a sério. O velho olhou para ele com um sorriso misterioso antes de assentir. Entendo, quanto menos as pessoas souberem sobre isso, mais problemas Konoha terá para encontrar você. Ele disse em um tom leve, fazendo Uzumaki ficar tenso, mas de repente ele relaxou ao ouvir o sorriso amigável do pequeno homem. Não se surpreenda, a notícia do que aconteceu com você se espalhou como fogo em todo o continente. Apesar de Nami estar no meio do mar, recebi a notícia através de meus contatos. O sorriso do velho desapareceu e foi substituído por uma seriedade total. Agora então, o fato de você ter vindo para o meu país em particular me faz pensar que você precisava ir por mar até o seu destino. Então você deve ter vindo pelo continente, sendo o Inokuni o país mais próximo, acho que eles vieram de lá. E sendo você um dos homens mais procurados, você não queria arriscar cruzar a fronteira para chegar ao seu destino. Naruto olhou para o velho incrédulo. Do começo ao fim, ele estava certo sobre tudo. SS sim, isso mesmo. Tem que articular. Já vejo. Ele respondeu antes de olhar nos olhos do Uzumaki. A única coisa que o Uzumaki viu neles foi sinceridade e gratidão. Se você me disser para onde quer ir, vou garantir que você consiga transporte até o seu destino. E silêncio da tripulação, você tem minha palavra. Ele prometeu sorrindo. Naruto ficou em silêncio por alguns momentos antes de acenar para o daimyo com um sorriso, embora em sua cabeça uma certa raposa não pudesse deixar de pensar nervosamente. Foda-se o velho, à sua maneira ele é ainda mais perigoso que Zabuza. Naruto estava com seu grupo esperando no cais onde iriam pegar um barco para caminhar no Kuni. O navio em questão pertencia anteriormente ao Gato, sendo um cargueiro de 30 metros de comprimento, maioritariamente metálico, com 4 motores incorporados, o que tornaria a viagem à frente mais curta. Eles estavam agora esperando os 5 marinheiros designados pelo daimyo para terminar os preparativos para a viagem.
O velho garantiu a ele que esses 5 ficariam de boca fechada. Embora também estivessem esperando a chegada de uma quinta pessoa para se juntar ao grupo. Naruto desviou o olhar do barco e se virou para se despedir da família de Tazuna. O ruivo não resistiu, aquelas 4 pessoas o haviam penetrado profundamente. Bem, esta é a nossa despedida. O Uzumaki disse com um sorriso. Kaiza deu um passo à frente para apertar sua mão. Obrigado por tudo, nunca vamos esquecer o que você fez por nós. Ele disse com um sorriso. Tsunami aproximou-se do ruivo e deu-lhe um abraço. Volte a nos visitar, sempre teremos um lugar reservado para você em nossa casa. Naruto devolveu o abraço antes de se separar. Talvez eu aceite essa oferta um dia. Ele respondeu com um sorriso, antes de olhar para Inari, que fazia um esforço sobre-humano para não começar a chorar. Vamos, eu sei que as despedidas são tristes, mas não comece a chorar. Ele disse com uma risadinha. Eu não estou chorando. Além disso, quem quer você aqui? Apenas saia. Eu grito de olhos fechados. A ruiva começou a esfregar a cabeça do menino. Acontece que a pequena Inari é uma tsundere. Ele disse em tom de zombaria para a grande diversão dos presentes. Não é verdade. Grito de raiva. Claro, claro. Ele continuou dizendo em um tom de zombaria. Naruto então olhou para o menino com um sorriso gentil. Não se esqueça do que conversamos, fique forte. Inari não aguentou mais, pulou nos braços do ruivo. Eu prometo, da próxima vez serei eu quem vai lutar. Ele disse muito para a surpresa de sua família. Naruto retribuiu o abraço por alguns momentos antes de se afastar. Ele ia falar com Tazuna, mas então notou a chegada de Zabuza e Ako. A família ficou visivelmente assustada ao vê-los chegar, mas se acalmou ao ver o menino sorrir com os recém-chegados. Desculpe-me por um momento. Ele disse antes de se aproximar da dupla pai/filha. Gaki. O Nokenin cumprimentou enquanto se aproximava do ruivo. Os dois voltaram a vestir suas roupas de ninja, exceto que Zabuza não estava mais usando as bandagens faciais e Ako não estava mais usando sua máscara e o Itai até adquirir. Zabuza, vejo que você estava falando sério. Disse. Talvez você tenha duvidado. Bem, você acabou de descobrir, por assim dizer, sua relação com Ako como uma filha. Para você se separar tão rapidamente dela, ele não terminou a declaração. Nenhuma palavra foi necessária. Zabuza assentiu. Sim, mas é por isso que eu quero que ela vá com você. Vou voltar para Kiri para me juntar à rebelião de Meiterume e não quero Ako no meio de tudo isso. Por quê? Perguntou a garota em tom desajeitado, chamando a atenção de ambos. Por que não posso ir com você? Posso ajudá-lo lutando? Não. Nem pense nisso. O enfurecido Nokenin gritou, interrompendo sua filha. Zabuza suspirou cansado antes de olhar para Naruto. Você vai nos deixar sozinhos por um momento. O ruivo assentiu antes de ir embora. Otou-sama. Por que você não me deixa ir com você? Pergunto com os olhos derramando lágrimas de tristeza. O homem de cabelos negros acariciou a bochecha da filha. Levei anos para perceber o quanto me importo com você, não vou arriscar perder você agora. Ambos sabemos que você é incapaz de matar. Não vou para um pequeno confronto ou escaramuça, vou para a guerra. É matar ou ser morto. Não vou colocar sua vida em risco, não enquanto ainda houver a possibilidade de algum inimigo te apunhalar pelas costas porque você decidiu deixá-lo vivo. Então vamos com eles. Podemos ir juntos. Ele disse suplicante. Zabuza mostrou seu sorriso para a garota. Eu não posso e você sabe disso, eles estão indo para Kumo para se juntar à aldeia.
Mesmo se o Raikage me aceitasse, isso abriria hostilidades entre as duas aldeias e eu teria que me entregar mais cedo ou mais tarde. Minha melhor aposta é para ir até Kiri e lutar pela rebelião. Se vencermos, podemos fazer um tratado com Kumo e eu posso vê-lo novamente sem o risco de alguém me esfaquear pelas costas. Mas e se não houver tratado? E se Kumo e Kiri acabarem inimigos? Eu não poderia lutar contra você. A garota apavorada começou a reclamar pensando nos piores cenários possíveis. Não vai acontecer, tenho certeza, não considerando qual é o objetivo do Gaki. Ele disse com um sorriso, mostrando seus dentes de tubarão. Ako ficou muito surpreso. Paz. Otou-sama, você realmente acha? Sim. Eu respondo sem dúvida. Acredito, aquele menino é especial, tem algo nele que leva os outros a segui-lo. Basta ver a influência que ele teve neste país. Decidi acreditar no sonho dele. Ako encarou seu pai por alguns momentos antes de acenar com a cabeça e abraçá-lo com força, valorizando esse momento. Cuidado no caminho e não baixe a guarda, e não durma tarde, senão você fica de mau humor pela manhã. Ele disse com a cabeça enterrada no peito do espadachim. Zabuza bufou. Eu sou o adulto aqui e quem deveria dizer essas coisas. E por favor, volte para mim em segurança. O homem de cabelos negros sorriu com ternura antes de beijar a cabeça de sua filha. Eu prometo. O homem de cabelos negros sorriu com ternura antes de beijar a cabeça de sua filha. Eu prometo. Os dois se abraçaram assim por um tempo até que se soltaram e Ako relutantemente se virou para ir em direção ao grupo do ruivo. Zabuza olhou para a filha por mais alguns instantes até voltar a prestar atenção na ruiva. Ei Tomate, é melhor você não deixar nada acontecer com ele ou arcar com as consequências. Ele disse com um tom perigoso. Naruto bufou. Preocupe-se em sair vivo dessa guerra sem sobrancelhas e eu vou me preocupar com Ako. Ele respondeu com um sorriso que Zabuza voltou. Com um aceno final entre os dois, o novo rebelde de Kiri partiu em um xuxim de névoa. Naruto-sama, estamos prontos para partir. Gritou um dos marinheiros. Naruto olhou para seu grupo. Suba, agora eu vou. Eles assentiram antes de seguirem suas ordens. Karin pegou a mão de Ako, que ainda chorava, e a arrastou para entrar no navio. A ruiva então se aproximou do velho. Bem Tazuna, isso é um adeus. Ele disse apertando as mãos. O velho riu com vontade. Acho que sim, as coisas vão ficar super calmas por aqui sem vocês. Não diga isso, eles ainda têm trabalho a fazer, reabrir as lojas e retomar a economia. Começou antes que eu me lembrasse de qualquer coisa. Além disso, tudo isso começou porque Gato isolou o país. Se eu fosse você, faria algo para que isso acontecesse novamente. Naruto-sama. Gritou Kimimaro. De qualquer forma, até breve. Ele disse antes de se virar. Ele ganhou velocidade e pulou a bordo do navio. Tudo bem, vamos embora. Gritar. Você ouviu isso? Mova-se. Gritou o líder dos 5 marinheiros. Aniki. Naruto se virou para olhar o garoto. Embora as lágrimas continuassem a correr por seu rosto, a tristeza havia sumido, substituída por um enorme sorriso. Da próxima vez que nos encontrarmos, vou chutar o seu traseiro. O Uzumaki sorriu de volta para ele. Isso continua a ser visto. Tchau. Ele disse se despedindo. A garotinha observou o barco se afastar até que o perderam de vista. Inari trocou seu sorriso por um olhar determinado antes de se virar para sua família. Tou-chan, Ka-chan, Oji-chan. Eu quero te perguntar uma coisa. Os adultos olharam para o menino até que ele soltou a bomba.
Eu quero ir para Tetsuno Kuni. Eles levam um momento para processar as palavras do menino. O que? Eles gritaram. Eu quero ser um samurai. Zabuza corria por entre as árvores em direção ao outro lado da ilha, onde estava o pequeno barco com o qual chegou a Nami. Desculpe, Ako, mas é o melhor. Se vencermos a guerra, Kiri estará livre e eu serei um shinobi legítimo novamente. Além disso, se pedirmos ajuda a Kumo, esperamos que eles nos deem se o Gaki interceder para nós. Ele pode. A paz pode estar muito longe por enquanto, mas tenho certeza que aquele menino vai conseguir. Ele pensou, um sorriso terno muito diferente dele apareceu em seu rosto. Se ele pudesse ensinar um demônio como eu a abrir seu coração, não acho que seu sonho seria tão improvável. Salto de linha. Inari, você não pode. Tsunami gritou. Claro que posso, serei um samurai. Já decidi. Eu asseguro. Filho, por que você não fala melhor? Não. Eu não vou recuar. Ele nem deixou seu pai discutir. Tazuna estava rindo alto, não para zombar, era uma risada jovial e cheia de felicidade. Você é um garoto verdadeiramente único, você muda o coração das pessoas, você nos deu a vontade de lutar por nós mesmos. Pensou um pouco mais calmo, mas logo se lembrou das palavras do ruivo. O motivo de tudo isso ter começado foi porque o gato isolou o país. Se eu fosse você, faria algo para que isso acontecesse novamente. Suas palavras ecoaram na cabeça do velho e ele começou a pensar profundamente. Nami era um país sem fronteira terrestre, a única coisa que o cercava era água e o magnata aproveitou para interceptar navios e bloquear portos. Teria sido muito mais difícil para ele conseguir algo assim se estivessem conectados ao continente. Continente. Tazuna então teve uma ideia. Uma ponte. A ideia era boa, com uma ponte garantindo transporte terrestre, não só o comércio de Nami seria mais variado, como também estariam mais envolvidos com o continente. Mas Tazuna não ia construir uma simples estrutura de pedra, ia ser majestoso, enorme, uma obra de arte, um monumento e um símbolo para os habitantes do país. Mas acima de tudo, uma homenagem à pessoa a quem tanto deviam. A grande ponte de Naruto. Ela não pôde deixar de rir da ideia. Sim, é perfeito. Salto de linha. Já se passaram 2 semanas desde que um navio de Nami partiu e uma certa ruiva estava começando a ficar muito chateada. Nas 2 semanas de viagem eles passaram perto de uma ilha que trouxe profunda tristeza tanto para Naruto quanto para Karin. Essa ilha era a antiga casa do clã Uzumaki, Uzuno Kuni. Embora os 2 meninos não tivessem idade suficiente para se lembrar da destruição de seu lar ancestral, saber que esta ilha poderia ter sido seu lar os encheu de profunda tristeza. Apesar disso, eles se recuperaram rapidamente graças aos amigos. Não houve tempo para pensar no que poderia ter sido, eles tiveram que olhar para o futuro assim. Mas essa não era a razão pela qual Uzumaki estava prestes a pular do navio e correr pela água até Kaminari no Kuni. Eu te culpo por isso, Kurama-nin. Ele pensou com raiva enquanto se inclinava contra a borda do barco com o rosto emburrado. Agora você tem uma pequena ideia de como me senti durante as últimas 3 décadas. Pensou com satisfação, embora no fundo sentisse o mesmo que o irmão. Se você não tivesse insistido tanto, não vá lá. Gritou a raposa indignada. Você pegou aquela garrafa e bebeu à vontade, eu não fiz nada. A razão de Naruto estar de mau humor era porque ele estava morrendo de vontade de um bom gole de saquê. Por que diabos eu tenho tanta vontade de beber, eu não entendo. Foi só uma vez, é impossível que eu tenha virado alcoólatra.
Não sei, mas aconteceu a mesma coisa com meu primeiro recipiente, quando me trancaram nele eu experimentei um gole de saquê em uma festa, acabei ficando viciado. Se eu não bebesse de vez em quando, acabei tendo um temperamento ruim, droga. Ele pensou lembrando das surras que Hashirama e Tobirama levaram tentando fazê-lo parar de beber. O ruivo suava na nuca. Uau, então Mitsubashan também teve o mesmo problema. Sim, o tempo que ele passou trancado em Kushina foi horrível. Mito disse a ele para nunca experimentar uma gota de álcool, e ele a ouviu. Então você apareceu e eu não podia obrigar uma criança a beber, minha moral não deixe-me. Permitido. Você começou a me pedir para beber quando eu tinha 10 anos, ele pensou como uma cara pegajosa. E você matou quando tinha 8 anos, isso o tornou um adulto. Ele disse com um sorriso. Naruto suspirou resignado, ele não ia ganhar essa conversa, então decidiu olhar para longe a pé, isso é. Ainda estava longe, mas claramente visível. Terra. Nem mais um segundo o menino olhou em todos os lugares, procurando por todos os passageiros do navio até que encontrou o capitão. Capitão. Gritar. Naruto-sama. Pare o navio. O marinheiro não entendeu seus motivos, mas obedeceu mesmo assim. O grito alertou o resto de seu grupo, que subiu no convés. Naruto-sama, o que está acontecendo? Perguntou Kimimaro. Estamos quase lá, faltam apenas alguns quilômetros, mas prefiro terminar a jornada voando. O ruivo respondeu, surpreendendo a todos, principalmente Yako. Voo? Eu pergunto chocado. Achei que a razão de termos ido a Namis era para entrar no país sem chamar a atenção. Jougo disse não entendendo a decisão de seu líder. Isso porque teríamos que cruzar 2 países antes de chegar a Kumo. E o Nokune teria sido fácil, eles não têm uma vila ninja, o verdadeiro problema seria Shimonokune, o controle de fronteira é muito rígido e nós tivemos que explicar nossas razões para atravessar o país. Ele disse esclarecendo as dúvidas do homem de cabelo laranja. Entendo. Se tivéssemos passado legalmente, eles poderiam ter descoberto você e se tivéssemos voado, eles teriam respondido com violência. Karin concluiu. Naruto assentiu. Agora que estamos tão perto que podemos terminar a jornada sozinhos, é mais fácil do que descer à vista de um cargueiro. Seria muito suspeito. Eu explico recebendo um aceno de cabeça de todos. Além disso, tenho a técnica perfeita para nos esconder. Eu explico com um sorriso. Eu só espero que Ako não fique com raiva de mim. Todos ficaram confusos com a última parte, mas ainda assim foram recolher suas coisas enquanto a ruiva agradecia à tripulação pela viagem e se despedia deles. Todos ficaram confusos com a última parte, mas ainda assim foram recolher suas coisas enquanto a ruiva agradecia à tripulação pela viagem e se despedia deles. Quando todos se reuniram no convés e estavam prontos para partir, Naruto executou sua técnica Doton e tocou todos eles. Kimimaro e Jougo nem precisaram de aviso, eles apenas pularam e ficaram pendurados no ar sob o olhar atordoado de Ako e da tripulação do navio. Vamos, Ako. O ruivo disse enquanto pulava e começava a voar no ar. Ako hesitou por um momento, mas quando viu Karin seguir o exemplo de seu primo, ele pulou, esperando cair contra um navio. Isso não aconteceu. Ako ficou maravilhada ao apreciar a sensação de leveza, mas rapidamente voltou a se concentrar em seus arredores quando sentiu algo envolver seu quadril. Olhando para baixo percebo que era uma das correntes douradas da ruiva. Olhando para os outros, ele viu que todos estavam fisgados da mesma maneira. Muito bem, disse Uzumaki chamando a atenção do grupo.
Nós iremos então, mas apenas no caso de eu adicionar uma medida para garantir que eles não nos vejam. O ruivo concentrou seu chakra Suito em torno de seus companheiros, enquanto fazia o símbolo do tigre para surpresa da garota Yuki. Kirigakuri no Jutsu. A névoa começou a subir de todos os lados, cobrindo completamente o navio e se espalhando em direção ao céu. Quando Naruto sentiu que sua técnica estava estável o suficiente, ele começou a se mover em direção ao solo sólido. Ninguém disse nada por alguns minutos, todos curtindo o passeio até que Ako não aguentou mais. Naruto-sama, disse chamando a atenção da ruiva. Por favor, não Sama, eu tenho o suficiente para aturar esses dois para você fazer o mesmo agora. Ele disse com um beicinho apontando para seus dois amigos homens. Chamar você de qualquer outra coisa seria desrespeitoso. Ele disse sério. Naruto suava na nuca. Se ele tinha tanto respeito por ele porque ficava dizendo você, tinha certeza que estava fazendo isso para irritá-lo. Eu não posso te chamar de nada mais Naruto-sama, parece estranho e antinatural. O de cabelo laranja disse com um sorriso. Naruto soou o dobro, ele não conseguia entender a lógica por trás de suas palavras. Ako olhou para a conversa entre esses três, sem saber o que dizer. Esquece. Karen disse chamando sua atenção. Eles sempre fazem o mesmo, você vai acabar se acostumando. Ele disse com um sorriso. A garota de cabelos pretos assentiu duvidosamente e se virou para olhar a ruiva. Naruto com ela disse corando. Zabuza-sama te ensinou a técnica dele. Naruto estava soando triplo agora. Isso vai ser complicado. Naruto agora estava voando sobre o continente, passando por uma floresta, a névoa ainda escondendo seu grupo. Um pouco mais e podemos descer com segurança. Ele pensou com satisfação que eles já haviam penetrado o suficiente no país. O ruivo se virou para olhar para seu grupo e notou o suor escorrendo por sua nuca enquanto olhava para Ako. Merda, eu deveria ter caído. Ako parecia olhar para ele com um profundo rubor e olhos cheios de respeito e admiração. Luxúria. Ele contou como conseguiu aprender o segredo da técnica de Zabuza graças ao seu Rinnegan. Durante a batalha, Naruto havia ativado o Sharingan e com o Genjutsu os escondeu do tradicional azul, e quando o fez, canalizou mais chakra para o olho esquerdo e ativou o Rinnegan. Para falar a verdade, foi algo que lhe ocorreu no momento e até agora que ele achou muito útil e pensou que iria usá-lo com mais frequência, pois com Rinnegan ele conseguiu entender o Jutsu de Zabuza e com o Sharingan ficou mais fácil para ele copiá-lo. Voltando ao assunto, ela não sabia por que, mas a garota agora olhava para o ruivo como se ele fosse o enviado de Kami na Terra. A verdade não estaria muito errada. Kurama disse, divertido, pensando no reencontro que teve com seu criador. Vamos deixar essa informação para outra hora. Ela não quer que eu comece a construir um templo em meu nome. Oh meu Deus! Jougo e Kimimaru provavelmente acabariam ajudando ela. Ele pensou muito horrorizado para a diversão da raposa. Naruto parou de devagar quando sentiu 5 assinaturas de chakra seguindo-os por trás em alta velocidade. Ninjas, o ruivo mudou de rumo para evitar passar por eles quando eles pousaram, mas para seu horror, o grupo de ninjas ainda estava atrás deles. Merda, eles devem ter um sensor em seu grupo. Naruto Nin, eles estão nos seguindo. O ruivo preocupado gritou. Todos os outros ficaram tensos e preparados para a batalha. Ouça! Vamos descer e estudar a situação. Se vocês são ninjas de Kumo, não lutem. Não queremos matar nossos possíveis companheiros de armas. Ele disse antes de dissipar a névoa. Cuidadosamente baixou aos poucos até o chão enquanto estava atento a um possível ataque de seus inimigos.
Apenas para garantir, ele colocou o capuz de volta, obscurecendo seu rosto e escondendo com sucesso seus traços faciais e cabelos. Quando eles estavam com os pés no chão, Naruto rapidamente soltou sua técnica em seus companheiros e os libertou das correntes. Todos eles se alinharam atrás da ruiva, esperando os estranhos chegarem. Não precisaram esperar muito, os 5 ninjas se empoleiraram nos galhos das árvores para melhor observar o grupo. 4 deles pareciam bastante normais, mas foi o líder do grupo que chamou mais atenção. Ao contrário de seus subordinados, que estavam vestidos da cabeça aos pés com sandálias e camisas de manga comprida todas pretas, exceto pelo colete tântico branco no peito, ele havia personalizado sua roupa. Ele usava camisa e calças pretas de manga curta, caneleiras brancas com listras vermelhas e protetores de braço pretos, junto com o colete Kumo padrão. Ele era loiro de olhos negros e usava seu Kumo na testa. Olhava desconfiado para o grupo de Naruto. Quem são eles e o que fazem nas terras de Kaminari no Kune, país do relâmpago? Ele perguntou com autoridade, embora eles parecessem um grupo de crianças com alguns adolescentes na mistura, ele não podia baixar a guarda, todos eles tinham quantidades substanciais de chakra. Especialmente aquele na frente do resto do grupo, sua piscina de chakra era tão grande que ele não conseguia ver o fim. O menino encapuzado pegou as palavras. Estávamos indo para Kumo a negócios, senhor Sei, Elite Kumo Jonin, isso não responde à minha pergunta. Respondidas. A loira viu como o homem encapuzado coçou a bochecha escondida pelas sombras do capuz até suspirar e tirar o capuz. Assim que ela o viu, os olhos de Sei se arregalaram. Meu nome é Naruto Uzumaki, eu e meus amigos estávamos a caminho de Kumo para nos juntarmos a eles. Sei saltava de árvore em árvore na direção de sua aldeia seguido de perto pelo grupo do Ruivo e fechando a retaguarda estavam seus homens. O Jonin loiro estava muito nervoso, não risque isso, ele estava apavorado. Ele estava atualmente escoltando o Jinchuriki do biju mais poderoso do mundo, sem falar no filho desaparecido de um Kage. Se o medo de soltar uma raposa gigante enfurecida no meio de sua amada cidade já não era assustador o suficiente, a repercussão política de toda essa confusão o fez querer desmaiar. Ele havia enviado o mais rápido de seus homens à frente para avisar seu Kage, enquanto ele fazia algumas perguntas ao Ruivo. Embora ele entendesse seus motivos e visse a lógica por trás deles, nada lhe garantia que não fosse uma armadilha ou que ele tivesse segundas intenções. Pior de tudo, ele não tinha certeza se poderia parar esse garoto se ele ficasse violento. Naruto carregava Karin nas costas seguindo Sei calmamente, seguido de perto por seus companheiros. O Ruivo havia recolocado o capuz para o caso de alguém o reconhecer na cidade. Não queria fazer alarido e muito menos que algum espião de algum vilarejo denunciasse sua presença. 5 horas de corrida finalmente os levaram à entrada da vila. Kumogakure no Sato era um espetáculo para ser visto, não havia dúvida sobre isso. A aldeia situava-se numa serra elevada que servia de defesa natural à vila. As montanhas separadas umas das outras serviam de defesa natural e as pequenas frestas eram protegidas por muros de pedra de vários metros de altura. Se essas defesas já não fossem suficientes, as nuvens baixas circulando por todo lugar foram uma grande ajuda para esconder ainda mais a vila. A cidade era blindada. Quando todos passaram pelo controle, Naruto conseguiu ver o interior da vila. Havia uma clara diferença entre Konoha e Kumo. Konoha tinha um terreno plano que tornava a construção fácil e simples. Kumo, por outro lado, tinha várias pequenas montanhas subindo de todas as partes da cidade.
Nestas montanhas havia vários edifícios ligados a eles construídos com muitas janelas e muito estilo. Os edifícios no terreno também não ficavam muito atrás. Havia casas, complexos de apartamentos, lojas e locais de entretenimento. A cor azul elétrico foi claramente dominante em todas as construções. Por último, mas não menos importante, na montanha mais distante dos portões ficava a torre do Raikage. O prédio foi construído para se encaixar perfeitamente na montanha com várias encostas e uma infinidade de janelas. De longe, com a antena localizada no topo, qualquer um diria que parecia um peão gigante. Vai! Sei, disse tirando o ruívo de seu estado de transe. O Raikage deve estar esperando por nós. O grupo seguiu o Jonin até a torre, tentando passar o mais despercebido possível. O Raikage estava atualmente em seu escritório, olhando para a porta com expectativa. Era um homem de pele escura com bigode e barba no queixo, cabelos brancos trançados para trás, usava calça amarrada com cinto de fivela em forma de javali e sandálias shinobi pretas, um auri branco aberto, mostrando a todos seus músculos volumosos. Pulseiras em cada braço. Em ambos os lados dele estavam seus homens de maior confiança. Um deles tinha cabelos brancos trançados para trás e barba curta que ia do queixo até abaixo do nariz, usava óculos escuros e tinha duas tatuagens, uma na bochecha em forma de chifres e outra no ombro direito com um kanji ferro. Ele estava vestido com calças shinobi pretas e sandálias e usava apenas o colete tântico branco de Kumo em seu peito. Este homem é Killer Bell, Jinchuriki do Ashigi, 8 caudas. O outro também tinha cabelos brancos, mas os usava soltos e emaranhados, cobrindo o olho esquerdo como se tivesse acabado de acordar. O rosto preguiçoso que ele usava também não ajudava a refutar essa impressão. Ele também tinha tatuagens em cada ombro, Suiton e Kuro Raito em seus ombros direito e esquerdo, respectivamente. Ele estava vestindo exatamente a mesma roupa que Sei, só que sua camisa preta de manga curta era de gola alta e ele também não estava usando um Itaiaté. Este homem era Darui Jonin da Elite Kumo e usuário do lendário Hampton Storm Steel. O outro também tinha cabelos brancos, mas os usava soltos e emaranhados, cobrindo o olho esquerdo como se tivesse acabado de acordar. O rosto preguiçoso que ele usava também não ajudava a refutar essa impressão. Ele também tinha tatuagens em cada ombro, Suiton e Kuro Raito em seus ombros direito e esquerdo, respectivamente. Ele estava vestindo exatamente a mesma roupa que Sei, só que sua camisa preta de manga curta era de gola alta e ele também não estava usando um Itaiaté. Este homem era Darui Jonin da Elite Kumo e usuário do lendário Hampton Storm Steel. Assim que um de seus homens correu para seu escritório e disse a ele que Sei estava vindo para a cidade com Naruto Uzumaki, depois de superar sua surpresa, ele chamou Bei e Darui para seu escritório. Agora os três estavam esperando em seu escritório para o grupo chegar para ouvir o que eles tinham com eles. Supôs que o Chunin que veio informá-lo sabia, mas depois do grito assustado que ele deu ao ouvir a informação, o Chunin havia desmaiado de susto. Vou mandar aquele fracote para um treinamento intensivo assim que ele acordar. Ele pensou com raiva. O homem musculoso voltou sua atenção para a porta quando ouviu uma batida nela. Avançar. Os três homens observaram Sei entrar no escritório seguido por 5 indivíduos entre os quais reconheceu Naruto que havia tirado o capuz assim que entraram na torre. Era difícil não ver seus olhos azuis e cabelos ruivos que traíam sua identidade.
Os 3 homens observaram Sei entrar no escritório seguido por 5 indivíduos, entre os quais reconheceu Naruto, que havia tirado o capuz. Assim que entraram na torre, era difícil não ver seus olhos azuis e cabelos ruivos que traíam sua identidade. Raikage-sama mostrou-se, disse Sei. Assentiu antes de olhar para o líder do pequeno grupo. Naruto Uzumaki Namikaze. Devo admitir que nunca teria pensado em vê-lo em minha própria cidade de bom grado. A expressão do Uzumaki ficou fria como gelo, o que deixou o shinobi de Kumo tenso, pronto para qualquer coisa. Eu tenho meus motivos para vir aqui, Raikage-sama. Tenho certeza que seu Chunin já deve ter te contado. E a propósito, é apenas Uzumaki, não tenho nenhum vínculo com o clã Namikaze de Konoha. Suas palavras eram afiadas e frias, o que deixou todos muito nervosos. Todos exceto o Raikage, que apenas assentiu. Eu entendo, todo o continente sabe o que aconteceu com você na aldeia e o que seus pais fizeram, disse. Não se sentiu ofendido com o tom do ruivo. Ele podia entender perfeitamente sua raiva porque ele também a compartilhava. Certa vez, respeitei Minato por sua coragem no campo de batalha e pela maneira como ele conduzia as coisas em sua aldeia. Esse respeito morreu assim que ele ouviu falar de Naruto. A mera ideia de abandonar Bei aos maus tratos fazia seu estômago revirar e ele não conseguia entender como um Namikaze poderia sequer pensar em abandonar seu filho. Saindo de seus pensamentos, ele olhou para a ruiva novamente, com suor escorrendo pela nuca. Eto, exatamente por que você veio? A tensão foi imediatamente quebrada, os recém-chegados com vontade de cair no chão. Naruto se recuperou e olhou para o líder da aldeia. O homem que veio anunciar nossa chegada não lhe contou? Eu pergunto confuso. Uma das sobrancelhas de A começou a se contrair em aborrecimento. O idiota desmaiou antes que pudesse me dar qualquer detalhe. Bem, eu pergunto impaciente. Naruto decidiu colocá-lo de lado. De qualquer forma, meus amigos e eu gostaríamos de nos juntar a Kumo. Darui e Beia ficaram em silêncio por alguns momentos até que finalmente processaram as palavras do Uzumaki e seus queixos caíram no chão. Ainda estava inexpressivo, mas por uma razão muito diferente. Ele estava tentando com todas as suas forças conter o desejo desumano de começar a dançar. Naruto Uzumaki, Jinchuriki do Kyuubi e formalmente o líder do clã Uzumaki, queria se juntar à sua aldeia. Acabaram de lhe dar a melhor notícia de sua vida. Pai de o Raikage anterior sempre teve um fascínio doentio por linhagens e clãs renomados. Mas houve 2 que se destacaram, o clã Hyuga e o clã Uzumaki. O clã Hyuga era conhecido por suas prodigiosas habilidades em taijutsu graças ao seu estilo único, o Junkan, punho macio. Este estilo de taijutsu permitia ao usuário fechar os pontos tenketsu do corpo humano, que eram necessários para que o chakra circulasse pelo corpo dos ninjas. Sem aqueles tenketsu, o chakra não circulava mais e, portanto, eles não podiam mais canalizar seu chakra, o que para um ninja era praticamente uma sentença de morte no campo de batalha. Mas esse estilo único andava de mãos dadas com o dojutsu do clã, o Byakugan. Esta ocular Kekkei Genkai permitia a visão de 360 ao redor do usuário e ver a longas distâncias. O Sandaime Raikage pensou que, em vista da localização de sua aldeia, este dojutsu seria um recurso muito valioso, especialmente se você desse um arco aos usuários e eles começassem a disparar flechas do topo das montanhas contra os supostos invasores. O clã Uzumaki, conhecido por vários motivos, sua longevidade e vitalidade que lhes permitiu usar uma ampla gama de habilidades únicas e, acima de tudo, seu conhecimento de Fuinjutsu. Eles eram poderosos o suficiente para criar uma vila ninja por conta própria, sem a ajuda de ninguém.
Um clã tão poderoso como este teria sido mais do que bem-vindo em Kumo. Mas o Sandaime sabia que isso nunca aconteceria. Ele poderia ter tentado invadi-los, mas não era burro. Conhecia muito bem a força dos ruivos e não estava disposto a colocar em risco sua aldeia. Foi a principal razão pela qual, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele se recusou a fazer uma aliança com Iwaikiri. Ele sabia de antemão que as perdas seriam monstruosas e ele não queria participar. O homem acabou acertando 50.000 ninjas e 2 aldeias contra os 2.000 fortes do clã Uzumaki. Foi um massacre de ambos os lados. Os Uzumaki foram exterminados, mas levaram quase todo o exército inimigo com eles. Foi por isso que aquela guerra foi a mais curta. Como não participou, Iwaikiri perderam muitos homens, então tiveram que se render à supremacia de Konoha. O Padre chegou ao ponto de tentar sequestrar Kushina antes da Terceira Grande Guerra Ninja. O Kekkei Genkai do clã Uzumaki era bom demais para não tentar adquiri-lo, mas falhou em sua tentativa por causa de Minato Namikaze. O Sandaime Raikage acabou morrendo durante a Terceira Grande Guerra Ninja, mas isso não impediu que seus apoiadores tentassem o mesmo truque mais tarde. Especificamente com o clã Hyuga, eles enviaram um falso emissário da paz com o objetivo de sequestrar um Hyuga do ramo principal. Mas, novamente, o sequestro falhou e o falso enviado foi morto. Os apoiadores reivindicaram o cadáver do assassino, pensando que o culpado era o líder do clã. Eles pensaram que poderiam se apossar do esperma do Hyuga antes que o cadáver esfriasse. Infelizmente, o clã Hyuga enviou a eles o cadáver do irmão do líder do clã, o ramo Hyuga, cujo cadáver já havia sido afetado pelo selo de pássaro enjaulado, tornando seus olhos completamente inúteis, assim como seu esperma. O pior para eles veio quando Al descobriu tudo e os executou por traição. A brevemente se perguntou se isso era o que eles chamavam de bom karma. Ele nunca concordou com algumas das decisões de seu pai, como sequestrar crianças para repovoar os clãs em sua própria aldeia. Ele também não gostou do ar militarista que Kumo já teve, desde que foi nomeado Raikage. Ele garantiu que sua cidade fosse um lugar mais agradável para se viver, e que eles não soubessem quando a próxima guerra iria estourar. E ele conseguiu. Seus homens eram menos tensos e mais agradáveis, o que solidificou ainda mais seu senso de camaradagem. A cidade tinha mais turismo e comércio. Mesmo assim, eles não relaxaram, como ainda era mais militante do que muitas outras aldeias. O Raikage interrompeu sua linha de pensamento. Não era hora para isso. Um sorriso de orelha a orelha apareceu em seu rosto. Claro, mas diga-me o que você pode contribuir para minha aldeia que eu ainda não tenha. Não ia dizer não, mas queria saber o que mais ele poderia ganhar adicionando seu clã ao Kumo. Naruto pegou um pequeno pergaminho de sua mochila e o estendeu para o homem musculoso. Pegou o curioso pergaminho e o abriu para começar a ler. Quanto mais ele lia, mais seu sorriso crescia, até que ele ergueu os olhos novamente para olhar o menino. Além de um tratado comercial com o povo Nami, também posso oferecer meu próprio conhecimento em Fuinjutsu, mesmo tendo apenas 13 anos. Sou nível 9 intermediário na arte dos selos com os meios necessários para me tornar um Fuin Master. Nível 15 para estandartes Uzumaki. Ele disse com um sorriso. Assim, o melhor dia da minha vida. Salto de linha. Naruto fechou a porta de seu quarto e suspirou. O ruivo passou as últimas 3 horas negociando com Raikage os termos de sua adição à vila. Ele não apenas teve que negociar por ele, mas também por seus amigos. Naruto tinha que contar tudo a ele, desde sua relação com Kurama até seus olhos, menos o Rinnegan. Ele tinha a impressão de que ainda não estava pronto para isso, o que causou uma grande impressão na sala.
que era um sensor com um raio de capacidade de vários quilômetros. Incrível! Aquilo tinha a habilidade de invocar correntes fortes o suficiente para subjugar um biju. Brutal! O que tinha a Kyuubi como figura de irmão? Incrível! Que ele era descendente do Shodaime Okage e herdou seu Mokuton. Fodidamente incrível! O que tinha os olhos de um dos clãs mais poderosos que já existiram. Fechar. Não diga mais nada, não estou interessado no resto. Resumindo, atingiu o Nirvana quando foi capaz de processar todas as informações. Ele então teve que apresentar seus amigos e dizer que estava encantado por Aku Kimimaru. Terem um Kekkei Genkai era um eufemismo. Jougo e Karin não ficaram muito atrás. A habilidade de Jougo permaneceu incerta quanto ao que poderia ser uma nova Kekkei Genkai ou uma habilidade única, porém o Raikage ficou encantado com sua presença. Mesmo que Karin tivesse as mesmas habilidades de um sensor e as correntes de chakra, isso não diminuía o valor de. Os sensores eram muito raros e as duas ruivas eram possivelmente as mais talentosas naquela área de todo o continente. Depois de pesar o que ofereciam e o que pediam por várias horas, chegaram a um acordo. O clã Uzumaki seria reconhecido como um clã de pleno direito em Kumo, junto com todas as vantagens e obrigações. O clã Uzumaki receberia um terreno para construir sua casa. Naruto e seu grupo receberiam treinamento e educação, se necessário em diferentes áreas, tanto shinobi quanto mundanas. Um assento no Conselho Kumo seria oferecido ao líder do clã Uzumaki, ou seja, Naruto, bem como o direito de oferecer sua opinião sobre o Conselho. O direito de estabelecer negócios dentro de sua terra sem ter que pagar impostos imobiliários. O clã Uzumaki teria permissão para manter suas técnicas e conhecimentos entre si, desde que ajudassem a aldeia com eles. Em troca de tudo isso, o clã Uzumaki permaneceria leal a Kumo. Eles iam contribuir para a cidade, melhorando as paredes com selos e oferecendo uma barreira para a cidade. O acordo correu muito bem para a ruiva. De fora pode-se pensar que foi uma barganha para eles, mas eles estavam errados. O direito de ser reconhecido como um clã implicava uma grande responsabilidade. Cada clã contribuiu de alguma forma com a cidade. Os Uzumaki o fariam com a manutenção das paredes com lacres e a futura barreira. Naruto tinha habilidade suficiente para atualizar muito as paredes com seu nível atual, mas com a barreira, ele estava um pouco à frente de si mesmo. Embora já tivesse contado ao clã Tengu, era aquele com os projetos para a barreira que ele pensava inicializar, então você teria que esperar que tudo se encaixasse. Ele também traçou uma linha clara quanto a seus amigos. Eles não seriam tocados, eles estavam sob a proteção de seu clã. Embora Jougo e Kimimaru tenham sido rápidos em dizer que eram seus fiéis subordinados ao clã Uzumaki, Ako também acabou dizendo a mesma coisa, embora porque ela corou como uma donzela quando disse isso ainda era um mistério para a ruiva. A partir de amanhã ia ter muito trabalho, visitar o seu terreno, construir uma casa, talvez abrir um negócio. Ele tinha certeza de que seus selos venderiam como bugigangas. Não que eles estivessem com pouco dinheiro, o daimyo havia dado a eles uma grande quantia como agradecimento, mas o dinheiro não duraria para sempre, especialmente porque metade dele havia sido dado a Zabuza para financiar a rebelião de Kiri. Naruto suspirou novamente. Agora ele teria que convocar sua família. Ele só esperava que seu caixa não o matasse por demorar tanto. Kushiose no Jutsu. Uma nuvem de fumaça depois, Barakiel, Shuri e Akeno apareceram na sala. Não demorou meio segundo para as duas garotas mergulharem em direção ao ruivo para abraçá-lo. Naru-chan, você me deixou tão preocupado. Eu senti sua falta, Naru-kun.
A ruiva estava morrendo lenta e agradavelmente para a diversão de seu pai, mas ele decidiu que era hora de intervir. Como você está desde que nos conhecemos em Nami? Eu pergunto. Quando as mulheres o soltaram, ele passou a contar tudo o que havia acontecido, desde o que aconteceu em Nami até chegar em Kumo. Eles estavam muito orgulhosos dele, mas não podiam deixar de repreendi-lo por se colocar em perigo. Por outro lado, Shuri e Akeno explicaram a ele a terrível punição que deram a Azazel por estragar tudo. Não foi legal. Mas o ruivo notou algo estranho, algo diferente. Ele começou a olhar atentamente para sua família. Baraquiel e Shuri ainda eram os mesmos. Era Akeno quem estava errado. Embora ela não pudesse ver o porquê, ela parecia normal. Mas aonde estão suas asas? Eu grito no final. Akeno ficou quieta por alguns momentos, pensando em como ela poderia explicar isso, antes de responder. Eu desisti de minhas asas e me tornei humano. Um ser humano perfeitamente normal. WHWW com WW onde? Suas asas. Eu grito no final. Akeno ficou quieta por alguns momentos, pensando em como ela poderia explicar isso, antes de responder. Eu desisti de minhas asas e me tornei humano. Que por quê? Eu pergunto incrédulo. Porque eu queria estar com você. Ele disse surpreendendo Uzumaki. O que eu disse naquela época era completamente sério, eu te amo, e não consigo imaginar a vida sem você. Eu era um Tengu, você acabaria morrendo muito antes de mim. Não, eu não poderia pegue. Ele disse quase à beira das lágrimas. Naruto ficou em silêncio, olhando para a garota em silêncio. Naruto. Shuri chamou sua atenção. O que você tem que entender é que, embora nossa espécie seja bastante debochada, uma vez que nos apaixonamos, é para sempre, e a Akeno-chan escolheu você. Mas é claro que sendo de duas raças diferentes, o relacionamento era bastante complicado, então ela decidiu se tornar humana. O ruivo ia perguntar, mas o pai foi na frente. Os Tengu são na verdade os descendentes do primeiro lote de humanos que receberam o chakra graças a Rikudo no Sennin. Começou por surpreender o rapaz. Mas é claro que eles eram apenas a versão de teste e as coisas deram errado mudando-os de humanos para Tengu. Depois de alguns anos, o sábio conseguiu encontrar um método para reverter o processo, mas nossos ancestrais já haviam se acostumado a ser Tengu e queriam ficar desta forma. No entanto, o método para reverter o processo nos foi dado e o mantemos até hoje. Eu termino antes de sorrir. E eu estou feliz que nós fizemos. Naruto demorou muito para processar a informação, mas quando conseguiu e tomou sua decisão. A Akeno-chan. Disse Uzumaki corando às vezes. Você quer ficar comigo então? Akeno sorriu de orelha a orelha antes de abraçar Naruto. Sim. Ambos os adultos olharam para a cena sorrindo. Ok, estamos saindo. Baraquiel disse vamos conversar amanhã, divirtam-se crianças. Shuri disse com um sorriso atrevido antes de pegar a mão do marido e desaparecer em uma nuvem de fumaça para grande surpresa da ruiva. Divirta-se. Naruto não entendeu o que ela quis dizer, mas quando ele virou a cabeça para olhar para a garota, ele viu o sorriso sensual e os olhos famintos em seu rosto. O menino corou, mas não teve tempo de dizer nada porque Akeno deitou onde estava sua cama e reclamou seus lábios. De repente o ar ao redor dos dois ficou frio, os sentimentos de morte devido à intenção assassina não esperaram. Um chakra foi sentido subindo pelo ar,
Um chakra que Naruto conhecia muito bem. Hakushan, pensou o Ruivo enquanto seu ex-irmã adotiva, agora autoproclamada casal, saiu de seus lábios e retirou a língua de sua cavidade oral para procurar o intruso que os interrompeu. Sua visão parou na porta, onde ela viu uma garota em um kimono branco decorado com flocos de gelo azul entreaberto em um lado da cintura para baixo, revelando sua perna branca como a neve. Quando a viu, estreitou os olhos e estava para perguntar quem ela era quando a interrompeu. Afaste-se de Naruto-sama, mulher suja, disse a mulher de cabelos negros com uma voz que causou arrepios na espinha da ruiva, que ainda estava sob o comando do ex-Tengu, que estava irritado com o tom que a garota usou e com ciúme claro em seu rosto. Sua voz no momento em que ele disse para ela se afastar de seu parceiro. Não sei quem é você, mas sai fora. Não vê que estou ocupada com meu namorado. Temos coisas para fazer, disse enfaticamente a menina Tengu, agora humana, a um invasor que chegou ao momento menos apropriado, enquanto o pobre ruivo ficou azul e suava profusamente com a atmosfera criada por ambas as meninas. Meu nome é Akuyuki, e eu sou a nova ferramenta de Naruto-sama. Vou fazer tudo o que ele me pedir, disse a garota do clã Yuki seriamente antes de corar até a raiz com o que ela estava prestes a dizer. E se Naruto-sama precisa liberar a tensão, eu sou o único responsável por ajudá-lo a se mover, disse a garota Yuki, que parecia um tomate, enquanto criava uma espada de gelo para manter a raposa longe de seu Naruto-sama. Bem meninas, por que vocês não se acalmam e conversam com calma? Ei, disse o ruivo pela primeira vez na conversa. A verdade é que ele estava ficando nervoso por causa dos olhares das duas meninas que o viam como um pedaço de carne. Eles estavam prestes a pular em cima dele para reclamá-lo quando bateram na porta e Karin entrou. Salvou, pensou o ruivo ao perceber que a porta se abriu. Naruto Nihon Raikage quer te ver. Aparentemente ele esqueceu algo importante sobre o clã ruiva, disse até perceber a situação em que se encontrava a figura de seu primo/irmão mais velho. Eto, quem é você e o que está acontecendo aqui? A ruiva perguntou timidamente a nova garota que ela não tinha visto. Eu sou Akeno Tengu. Ela não conseguiu terminar quando a garota Yuki a interrompeu. Essa cadela está tentando seduzir meu Naruto-sama. Ao perceber o que a morena o chamou, ela corou como um tomate, enquanto o ex-Tengu lhe lançou um olhar mortal. Oh merda, não de novo, o ruivo sussurrou enquanto observava as duas garotas reclamando enquanto tentavam escapar como uma assustada Karin para ir ver o Raikage. Fim do capítulo. Nota do Voastria. No próximo capítulo, nós iremos começar o arco da Guerra de Kirigakure. Será definitivamente um arco incrível. Eu estou muito ansioso para começar a escrever. Bem, agora sem mais delongas, até a próxima. Uma saudação. É até daqui a 4 ou 5 dias. XXXXXXXX